E aí, pessoal, vim aqui comentar essa partida que eu tô jogando no chess.com. Essa partida por voto, né, que vocês vão votando nos lances. Já tem 4.500 pessoas na equipe do mundo jogando contra mim, né? Tá bem legal a partida já no lance 15, 16. E eu fiz um vídeo aí semana passada em inglês comentando da abertura, né, passando umas ideias pro pessoal do site, né, o pessoal que não fala português. Daí hoje eu queria fazer esse vídeo no nosso idioma mesmo, falando em português, comentando um pouco da abertura e tal. E vocês viram até que aí na esquerda tem esse símbolo aí que é da eleição americana, né, que acho que é uma campanha, né, que eles fazem pro pessoal ir lá votar, né. Agora eles têm a eleição presidencial agora em novembro. Mas é isso aí. Então a partida começou bem tranquila, né? Foi E4. Eu joguei na E5. Né? Só lembrando que eu vou colocar na descrição do vídeo aí no YouTube o link, né? Para quem quiser participar. Quem não estiver participando ainda. Então vocês entram. Se não tiver conta no chess.com é muito simples fazer a conta. Você cria a conta no site, pela internet, pelo navegador mesmo. É tudo grátis. E aí você vai entrar na partida. Vai ter um botão para você se juntar aí a equipe, né, que tem 4.500 pessoas já. Aí depois que você entrar na equipe, você pode votar por um lance, né? Aí o lance mais votado é o que a equipe do mundo vai fazer contra mim sempre. Então, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, que é a abertura espanhola, ou Ruy Lopes, né, que é uma das mais antigas do xadrez, né? Tem várias opções aqui muito comuns também, né? Tem a abertura escocesa com D4, né? Tem a abertura italiana com bispo C4, que tá bem na moda hoje em dia. É uma que não era tão comum uns anos atrás, mas voltou bastante à moda. E tem a abertura dos 4 cavalos também, o cavalo C3, que é interessante. Mas eu joguei bispo B5, abertura que eu sempre joguei de brancas. Desenvolvendo, colocando uma pressão no cavalo de C6. E é o lance mais jogado aqui. É o principal lance depois de cavalo C6 das pretas, né? Então foi jogado A6, atacando meu bispo, né? Eu ainda não posso comer o... Na verdade até posso, mas se eu jogar bispo por C6, D por C6 e cavalo por E5, as pretas recuperam com dama D4 o peão aqui de E4, né? Então eu já comer o cavalo para depois comer o peão em E5 não seria uma opção legal, né? O que eu posso fazer é comer o cavalo em C6, D por C6 e aí jogar roque, que é a variante das trocas da Ruy Lopes, que é uma opção também. Mas eu joguei bispo A4, mantendo o par de bispos. Aí cavalo F6, roque, bispo E7, que é um lance bem normal. Então aqui as pretas têm a opção de cavalo por E4. Né, quem assistiu o vídeo em inglês, basicamente eu tô repassando algumas coisas que eu falei lá. E algumas outras coisas que me vierem na cabeça aqui. Então cavalo por E4 é a variante aberta da Ruy Lopes. Né, as pretas deixam de desenvolver, mas comem esse importante peão de E4. As brancas jogam D4. Vão acabar recuperando o peão, porque as pretas não tem como manter o peão a mais, né? Cavalo por E4, D4. Se as pretas jogarem E por D4, por exemplo, depois de um lance como torre E1, as brancas têm muita iniciativa. Então cavalo por E4, D4. As pretas acabam devolvendo o peão de E5 e desenvolvem. Fica uma outra posição desequilibrada. É importante falar que também era uma linha que não era muito jogada ultimamente, né? Uma linha bem antiga, mais antiga, mas voltou na moda por causa dos jogadores chineses. Eles começaram a jogar essa linha bastante. Mas a equipe do mundo, né? Vocês na verdade jogaram bispo E7, que é o lance normal. Eu joguei D3 ao invés de torre 1, que é o lance principal. A ideia do D3 é não definir minha torre ainda. Eu estou dizendo para as pretas que eu não vou jogar C3 D4 tão rápido. Só que eu já forço algumas decisões aqui por parte das pretas.
né? Do mesmo jeito que torre 1, eu defendi o peão de E4, então eu tô ameaçando comer em C6 e beliscar o peão de E5, que é um peão central bem importante, né? Então as pretas têm que jogar D6 ou B5. Então foi jogado B5, bispo B3, roque. E aí eu aproveito uma das ideias de não ter jogado torre 1 ainda, né? Eu jogo A4 primeiro. E A4 é bem típico na Ruy Lopes, porque A4 quando já tem B5 jogado, principalmente, né? Que incomoda um pouco essa estrutura na ala da dama, né? De algum jeito, as pretas têm que fazer alguma concessão. Então, por exemplo, se jogar B por A4 seria um erro posicional grave, né? Porque estraga a estrutura das pretas, né? Isola o peão de A6. Então, B4 era uma possibilidade. Aí eu posso jogar A5, que é interessante, né? Contra B4 aqui, eu poderia jogar A5. Com a ideia de depois poder pressionar o peão de A6, né? E também, né, quando B4, A5, o cavalo não pula para A5 mais, né? Porque eu consigo colocar um peão lá defendido pela minha torre. Então tem essa outra ideia. E se jogar torre B8, eu posso trocar em B5 e de repente minha torre de A já está participando do jogo. E então as pretas também não querem ceder a coluna tão rápido. Então por isso que o torre 1 às vezes atrasado ele é interessante, que você começa jogando com A4, deixando às vezes menos opções para as pretas. Então foi bispo B7, foi jogado, né, defendendo o peão, né, porque na verdade o peão parece estar defendido, mas não tá, né, porque a torre em A8 está caindo. Então o bispo B7 aqui defende a torre de A8, né, que eu estava ameaçando aqui jogar para o B5. Então agora eu não vou mais comer o peão, porque se eu comer o peão, eu estou simplesmente trazendo o peão dele para B5 e não vou nem conseguir a coluna de A, né? Porque a torre dele já está em A8. A torrinha já está esperando, já está controlando a coluna, né? Aí sim eu joguei torre 1. Eventualmente eu quero evitar um lance como D5, que soltaria bem as peças das pretas, né? E agora se D5, posso trocar e tá caindo o peão de E5, né? Minha torre em E1 tá, vamos dizer, super protegendo o ponto de E4, porque no momento que o peão de E4 sai para comer em D5, ele abre a minha torre, né? Atacando o peão de E5. Então D6, cavalo BD2, é o desenvolvimento normal. O cavalo geralmente vai para F1 e G3 na Ruy Lopes, né? Para depois pular em F5, eventualmente, que costuma ser um pouco incômodo. Ainda mais essa variante, né, que o bispo já foi para B7, então a casa de F5 está um pouco mais vulnerável, mais que o normal, né? E se as pretas jogarem G6, em algum momento vai ter algumas casas fracas aqui para serem exploradas, né, perto do rei também. E aqui seguiu um plano bem padrão das pretas, que é cavalo A5, ameaçando pegar o par de bispos. Eu não vou deixar eles, né, comerem meu bispo aqui, que é uma peça muito forte, né? São raríssimas as vezes que esse bispo de B3 é trocado no Ruy Lopes de uma maneira favorável para as brancas. Então bispo A2, C5 e cavalo F1, para eventualmente levar o cavalo para G3. E aqui foi jogado B4. Curiosamente, até comentei no outro vídeo que eu fiz que B por A4 seria um erro, né? Que posicionalmente é um lance feio. Mas depois eu vi que tem muitas partidas que tem sido jogado esse lance, né? Mas é um lance bem moderno, né? Inclusive o Tomaszewski jogou várias partidas nessa linha. Porque, tudo bem, as pretas ganham o peão, mas está quebrando totalmente a estrutura, né? É um lance realmente difícil de entender, né? É um lance típico da era dos computadores, né? Que é um lance feio, mas o computador começa a justificar de alguma maneira mais concreta e de repente vira um lance jogável, né? Mas foi jogado B4 aqui depois de cavalo F1. E aqui eu podia jogar cavalo G3, né, para começar a tentar entrar em F5, mas eu quis jogar C3 primeiro, porque eu tava sempre com algum receio das pretas jogarem B3 aqui. E aí se eu comer de bispo, vocês podem comer em B3, né? C por B3 e aí jogar nessa coluna de B. Atacar esse peão de B3 que vai ficar meio fraco, né? E se eu comer de C em B3, eu tenho o eterno problema do bispo em A2, né? Que ele tá preso. Aí até um lance como cavalo C6, cavalo B4 seria interessante. Então esse sacrifício posicional com B3 é bem comum,
umas posições similares, assim. Né? É importante lembrar isso, né? O sacrifício não serve só pra dar mate, pra atacar, né? Às vezes você entrega um material por alguma compensação posicional só, né? Fazer uma peça do adversário ficar ruim, por exemplo. Eu joguei C3, né? Elimina de vez essa chance do B3. Agora eu poderia comer de peça direto. B por C, B por C. E aí torre B8. Aí eu joguei cavalo E3. Aqui eu teria a opção de jogar cavalo G3 também, mas eu preferi ficar de olho nessas casas de D5 e C4. Aqui eu analisei bastante a posição, é difícil de escolher mesmo onde ficaria melhor, né? Porque aqui eu tampo meu bispo do C1, mas também não é claro onde eu vou colocar ele. Né? Porque se eu jogar bispo G5 direto, ele pode jogar um H6. E eu não quero dar esse bispo tão rápido assim. Eu até poderia entregar o bispo e tentar bloquear o centro em D5, né? Mas, né, bispo G5, né? Comer o cavalo e depois cavalo E3, mas não sei. Não me convencia tanto. Não queria entregar o par de bispos aqui. Embora é uma posição de caráter um pouco mais fechado até. Eu acabei optando por cavalo E3 mesmo. Controlar o centro e tentar entrar em F5. Daí foi jogado o bispo C8, que acho que foi um lance bom, porque abre a torre de B8. Tá agora participando aqui na ala da dama, né? Controlando a coluna B, né? Apoiando eventualmente alguma entrada aqui. E o bispo controlou a casa de F5. Então se cavalo F5 agora, as pretas comem. E por F5, né? Que era uma possibilidade, que eu acabei não jogando. Mas eu senti que esse peão indo para F5 eu perco o controle do centro um pouco, né? O peão de E é um peão muito importante aqui. Então não sei, não estava afim de jogar esse cavalo F5 direto. E também eu posso esperar mais um pouco, né? Mas aí bispo E6 está chegando. Talvez um dama B6 até, não sei. Ou uma dobrada de peças na coluna B, né? Provavelmente bispo E6 mesmo. Porque ele começa a querer entrar em B3, né? Daí eu escolhi, depois de pensar bastante aqui, pensei até em D4, que é confuso, mas eu não estava sentindo que era bom o suficiente. Pensei em cavalo F5 um pouco. E eu começando a achar que as pretas estão confortáveis aqui, né? Porque bispo E6 está chegando e eu não sabia bem o que fazer com as minhas peças. Né? Cavalo C4, que é outra opção. Eu tinha algum receio de que as pretas jogassem simplesmente cavalo C6 voltando aqui. Seguido de bispo E6. Meu cavalo em C4 fica meio estranho, eu acho. Porque o bispo de A2 não joga, não sei. Ou mesmo bispo E6, acho que seria possível, né? Contra o cavalo C4. Pra atacar a casa do C4. Né? Mas aí torre B1 foi o lance que eu escolhi. Que eu achei que era importante eliminar essa torre de B8. Mesmo que custasse eu piorar meu bispo de A2 por um tempo. Essa entrada em B3 é muito mais forte que a minha torre em A1, né? Tipo um cavalo B3 aqui, se pudesse, né? Tipo bispo E6 primeiro e cavalo B3. Então torre B1 eu achei que era importante trocar essas torres. Aí foi trocado. Eu naturalmente joguei bispo por B1. Por algum motivo não aparece aqui meu lance. Mas eu já retomei essa torre de B1 mesmo, porque não tem muita opção aqui. E essa posição, não sei. Eu acho que eu tô tentando lutar por uma pequena vantagem. Depois de bispo por B1, né? Eu não vou analisar muito, né? Porque eu também não quero ajudar vocês. Eu quero ajudar vocês com as análises do que passou até agora, mas eu quero ganhar essa partida, né? Então, por enquanto é isso. Nós já estamos no lance 16. Vou tentar voltar daqui uns 5, 10 lances, não sei, dependendo de como tiver a partida, né? E é isso, né? Lembrando que na descrição do vídeo tem o link da partida. Quem quiser participar e não estiver participando ainda, é só se registrar nesse link, né? E se não tiver a conta no chess.com, é só registrar no site também. Dura menos de 1 minuto, com certeza, é de graça. Vocês podem dar sugestão de lances também. Então quem tá gostando das análises aí, fica à vontade para comentar, curtir, seguir o canal. E é isso então. E também sempre aberto a sugestões, que eu tô começando a movimentar mais esse canal do YouTube. E essa é uma das ideias que eu comecei a pensar, que era analisar essa partida, né? Mas outras são sempre bem-vindas. Então é isso. Valeu, pessoal. Até
próxima.